E esse é o programa de entrevistas Eu Fui Contratado, hoje com entrevista gravada para você, um novo convidado, como sempre, uma área diferente, para você aproveitar e dicas para você saber como fazer o seu currículo, como participar de uma entrevista, como aproveitar aquela oportunidade de carreira que pode mudar a sua vida. Não se esqueça, se inscreve aí no canal, liga o sininho, acompanhe todas as nossas postagens, você vai adorar todas as dicas que a gente tem aqui para você voar aí na sua carreira, né? E como sempre, vou trazer aqui o Pedro, vou colocar aqui na tela, ele que me ajuda a fazer todas as perguntas para essas pessoas que se disponibilizam a compartilhar a sua experiência com você que está me assistindo aí. Pedro, estou te colocando na tela, falta o som, calma aí, Pedro. Estou ajustando o som aqui para você poder falar. Agora está liberado, Pedro. Tudo bem contigo? Tudo e você, Tony? Tudo jóia, né? Hoje num formato diferente, vamos gravar a entrevista, né, Pedro? Sim. Sim. Deu um pouquinho de trabalho aí, né? Esses horários diferentes às vezes pega a gente de surpresa, né, Pedro? É diferente, é diferente. Você sabe que hoje nós convidamos a Graziela Assis. A gente conversou um pouquinho agora com ela nos bastidores, né? Vamos trazer ela para poder começar aqui a compartilhar as informações que ela tem para a gente e para quem está assistindo? Vamos trazer para a tela aqui. Graziela, já está aparecendo. Tudo bem contigo? Olá, tudo bem? E com vocês? Excelente, Graziela. Obrigado primeiro por você ter disponibilizado esse seu tempo. Vai ser muito produtivo aqui para quem vai assistir a gente poder compartilhar um pouco das experiências que a gente tem, principalmente da sua, que é o foco da entrevista hoje, né, Grazi? Estamos aqui para compartilhar, isso aí. Grazi, você pode nos falar aí seu nome, que área que você atua, para a gente poder situar um pouquinho para quem vai assistir essa nossa entrevista hoje? Bom, sou Graziela, tenho 4 anos e hoje sou gerente financeira na área esportiva. Trabalho numa empresa de consultoria esportiva e agenciamento de carreira. Já tenho 7 anos. Que legal, Graziela. E você pode também nos contar, na sua área de formação, não sei qual que é a sua área de formação, que tipo de trabalhos a pessoa pode procurar no mercado de trabalho? Porque você escolheu a sua carreira aí, né? Mas com aquilo que você se formou, o que você pode procurar? Qual que é o leque de oportunidades que você tem? Na realidade, a minha formação, eu fiz processamento de dados. Há 20 e tantos anos atrás, 26 anos, eu fiz tecnólogo de processamento de dados. Trabalhei um pouco na área, bem pouco, vi que não era aquilo que eu gostava. E aí, quando caí em uma empresa que comecei a trabalhar com administrativo financeiro, percebi que era aquilo que eu gostava e estou nela até hoje. Aí depois eu fiz uma pós na área. Muito bom, Graziela. Cada um vai seguindo o seu caminho aí na carreira e vai ajustando, né? Isso não significa que a primeira escolha que você fez seja aquela que tem que ser para a vida inteira, né? É verdade. E só que me ajuda também, né? Porque hoje eu sei trocar uma impressora, eu sei fazer algumas coisas de informática que eu tenho do curso que eu fiz lá atrás. Então, assim, eu entendo um pouco da programação, de como funcionam, justamente por ter feito. Não foi totalmente jogado fora, mas não é a área que eu atuo hoje, né? Tá certo, Grazi. Pedro, quer começar aí com a nossa pergunta de início, aquela que é trivial, para a gente iniciar a entrevista formalmente aqui? Sim. Grazi, eu queria saber como é que foi fazer o seu primeiro currículo. Olha, na realidade, como eu estava falando, eu fiz faculdade de processamento de dados, né, tecnóloga, e saindo da faculdade, eu fui indicada para trabalhar em um lugar. Na realidade, na minha vida, né, eu sempre tive muitas indicações. Poucas foram as entrevistas que eu fui bater na porta com um currículo ou enviado. Então, assim, o meu network me ajudou muito mais, na realidade, do que o meu currículo, para falar a verdade. Então, eu estava saindo da faculdade e fui uma prima minha comentando com uma amiga,
O marido dela trabalhava numa empresa de café em Minas, eu estava fazendo faculdade no interior do estado, em Lins, e ela falou, olha, minha prima está se formando na área de TI, que na realidade chamava informática antes, né, agora é TI, e não está precisando de ninguém lá na empresa, tal, que era a cidade de Minas que minha prima morava. E aí ele falou, não, manda o currículo dela que eu tenho interesse. E começou mais ou menos por aí. Meu currículo foi parar na mão do gerente da empresa. Então, assim, eu acho que isso facilitou. Eu acho que, bom, eu tenho certeza que isso facilita, né? E foi um currículo básico, porque eu tinha acabado de me formar, saí da faculdade, eu não tinha nada, a não ser cursos básicos, mas era a área que a empresa precisava e aí eu fui contratada. Mas eu acho que quem indicou foi a parte mais importante de tudo isso. Mas você consegue lembrar, mesmo sendo um currículo básico, que informações você colocou lá? Porque agora eu entendi que você fez o seu primeiro currículo depois que você já estava na faculdade, né? Isso. Não, eu não trabalhei antes. Eu trabalhei, graças a Deus, eu tive a possibilidade, que eu sei que são poucas pessoas, de fazer faculdade sem precisar trabalhar. Então, eu fiz a faculdade inteira sem precisar trabalhar, eu fui trabalhar só depois que eu me formei. Isso foi eu acho que são poucos que podem, e eu só agradeço por ter feito a faculdade sem precisar disso. Então, minha faculdade era integral, teve um semestre que era só de manhã, um só à tarde, nem dava mesmo. Então, eu fiz estágios dentro da própria faculdade mesmo, né? Então, era um endereço, era muito básico, assim, meu currículo. Eu olho, era bem... Não tinha muito o que pôr, a não ser a minha formação e os cursinhos que eu fiz e a monitoria que eu dava dentro da própria faculdade, né, lá no CDI, que era o Centro de Informática. Você hoje está noutra posição, então eu vou te fazer uma pergunta para poder situar aí para essa galera que está começando, tá? Precisa ter experiência para poder iniciar? Tem que ter experiência? É obrigatório ter experiência para começar? Eu tenho que dizer que hoje eu estou do outro lado, hoje eu contrato pessoas, então eu tento dar para aqueles que não têm. Sabe, assim, porque eu sei, eu consegui, porque eu fui indicada, porque eu sei que é muito difícil quem não tem experiência ser indicado por um cargo, assim. E hoje, como eu contrato, eu gosto de dar oportunidade para essas pessoas, porque eu sei que é difícil, mas é muito complicado. Eu consegui por indicação, eu não tenho dúvida disso. Entendi. Perguntas aí, Pedro? Vamos continuando. Sim. O que você acha de colocar trabalho voluntário no currículo? Você acha que ajuda? Olha, de verdade, assim, eu gosto, como eu estou te falando, assim, hoje eu estou do outro lado, né, porque eu contrato pessoas hoje, eu gosto do olho no olho, eu vejo a verdade na pessoa, sabe, porque não fizeram isso comigo em alguns lugares, depois eu até conto essa parte da minha busca por emprego aqui em São Paulo. Sim. Mas eu gosto de conversar, de sentir o tom da palavra, de ver a pessoa, porque currículo, eu acho que tem muita gente que põe o que quer, né? Eu faço hoje trabalho voluntário, mas no meu currículo não tem. Então, de verdade, eu não sei te responder. Mas vamos um passo antes. Antes de você convidar alguém para você entrevistar, e antes de você ser convidada para ser entrevistada, tanto nos dois casos, alguém olhou para esse currículo, se não foi indicação, ou mesmo com indicação, o currículo foi primeiro, e aí você, entre todos aqueles currículos, você foi escolhida, não é? Sim. Então, o que faz a pessoa... O que tem que ter no currículo para poder a pessoa passar pela primeira fase do recrutamento? Eu acho que é ter no currículo, no meu pensamento, a formação na área que a empresa precisa. Certo. Que isso eu descobri depois, mas eu acho assim que se eu não fosse, na época, esse primeiro trabalho era na área de analista de sistema, que era cuidar de uma área lá da empresa, e eu tinha essa formação. Entendi. Então isso era o primordial para eles. Porque também se eu fosse outra coisa, economista, eles estavam analista, eles não iam me chamar mesmo sendo indicado. Então eu acho que a formação na área que eles precisam foi o que me fez estar lá. Legal. Então, para quem está começando, é procurar a oportunidade aonde casa com a formação que você tem, porque esse é o ponto que você tem forte para poder mostrar. Mas vamos falar um pouquinho mais do atual. Depois você seguiu sua carreira, cresceu e você refez o seu currículo algumas vezes, tenho certeza. Como é que é o seu currículo hoje? Sim. Pensando no que era antes e o que você faz hoje. Olha, como eu mudei, né, depois desse primeiro trabalho, eu descobri que não era a minha área, assim,
de paixão, que hoje eu estou nessa área de paixão, que é o finanças, eu fui mudando no que eu precisava para poder atuar na área que eu estava gostando, que foi de finanças, então aí eu fui estudar, né, mais da área. Agora, o que mudou? Experiência. Mas quando eu tenho experiência em algumas empresas, alguns tipos de empresas diferentes, então já trabalhei em eventos, já trabalhei em posto de gasolina, já trabalhei com café, mas tudo na área de finanças. Então, assim, ser financeiro independe é financeiro. Você vai só se moldar com o que a empresa faz, mas o financeiro, contas a pagar, contas a receber, é igual em todas as empresas, né? Sim, verdade. O Pedro tem tido alguma experiência aí com um pedacinho do financeiro, né, Pedro? E escolheu fazer, como é que é o nome da faculdade que você está fazendo mesmo? Que eu me esqueci, Pedro? Engenharia de software. Engenharia de software. Tem alguma coisa a ver aí, né? E mora em Vila Velha, olha aí, ó. Tem bastante coisa a ver aí, ó. Uma coisa. É um lugar um dos lugares que eu fui trabalhar. Tá certo. Ô, Grazi, quantas páginas tem o seu currículo? 2. 2. Pode ter mais que 2? Pode ter 3? Pode ter 4? Pode ter 5? Que tamanho tem que ser um currículo assim, na sua opinião? De verdade, eu acho cansativo quando tem um monte. Como eu acho que você tem que mostrar a área que você já atuou para a empresa que você está buscando emprego, então eu acho que não tem por que eu colocar de analista de sistema que eu fui lá atrás, sendo que eu estou buscando alguma coisa de finanças. Tem a minha formação, que eu sou tecnólogo em processamento de dados, então ele pode saber que eu sei alguma coisa da área, mas eu não preciso colocar as empresas que eu trabalhei como isso. Esse é o meu pensamento. Então eu dei uma cortada e deixei só da área financeira mesmo hoje, que é o que eu busco e que eu gosto. Significa que quando você procura a sua oportunidade, que você vai mandar seu currículo, você adequa o currículo para poder mostrar aquilo que é relevante. Estou correto? Eu acho exatamente isso. Muito bom. Perguntas aí, Pedro? Sim. Como é que você divulgou o seu currículo? Como é que era a sua rotina? Na realidade, eu fiz o LinkedIn, né, mas já faz um tempo, e são sempre para o meu network, sempre para as pessoas que eu já trabalhei, assim, e divulgando em redes sociais, tô procurando trabalho e mandando para algumas pessoas específicas que eu sei que trabalham em grandes empresas que possam divulgar, sempre foi no meu relacionamento, assim, pessoal e interpessoal, sempre. Legal. Networking. Já me cadastrei nessas, como é que fala? Nos sites, né, de emprego, mas as respostas sempre vieram de amigos, de amigos, enfim, do network mesmo. Networking, Pedro. Parecem todas as entrevistas, né? É o que funciona mais, né? A pessoa que indica a gente, né? Como é que a gente faz para poder ter um bom networking, Grazi? Como é que você faz para poder dar manutenção ao seu networking? O que você faz, praticamente? Assim, na realidade, eu cuido muito das coisas que eu faço, eu cuido das pessoas, vamos dizer, o network que eu tenho de lugares que eu já trabalhei. Então, geralmente, eu cuido de empresas, eu cuido do meu trabalho, então eu acho que isso, a pessoa me vê não só como uma pessoa que está ali para cobrar, mas uma pessoa que está para entender os dois lados, e acaba me deixando uma pessoa, sou a Grazi do financeiro da empresa tal, então eu acho que isso ajuda. Então, tanto é que esse trabalho que eu estou hoje foi uma indicação do meu antigo trabalho. Então, eu saí de um lugar, porque fechou a minha área, e eu fui para essa empresa hoje porque o meu antigo diretor me indicou. Então, assim, por aí eles já me conheciam porque eu era a Grazi do financeiro da antiga empresa. Então, assim, uma coisa levou a outra, assim, sabe? Por ver como eu cuidava, né, da empresa. Acho que é por aí. Legal, Grazi. Mais curiosidades aí, Pedro? Eu tenho várias aqui, mas vamos deixando um espacinho aí pro Pedro perguntar as deles aí. Ok. Por que você acha que o seu currículo foi selecionado? Olha, como eu disse, meus últimos 3 trabalhos, assim, os últimos 3 importantes que eu tive, que eu voltei para São Paulo tem 11 anos, foram currículos indicados e de amigos, e que conheciam já meu trabalho da empresa interior. Então, assim que eu cheguei em São
Paulo, mas é exatamente o que eu digo. Eu trabalhava na área que a empresa precisava também. Não foi uma coisa assim, entrei para fazer uma coisa que eu nunca tinha feito, né? Então, meu primeiro trabalho em São Paulo foi através do meu emprego no Espírito Santo. E aí, meu segundo trabalho em São Paulo foi através... Então, assim, foram tudo indicações de network, assim. Agora, eu tinha know-how no assunto de finanças. Então, assim, eu tinha anos na área. Então, não foi uma coisa só por indicação. Eu tinha conhecimento também do que a empresa precisava. Tá certo. E, Grazi, você pode contar um pouquinho, inclusive sua rotina de procurar trabalho, eu acho que é algo assim especial, porque você não procurou trabalho só na cidade onde você mora, apesar de ter indicação e fazer, mas quando você estava nesses momentos de transição, tá, eu sei que veio a indicação, mas e você, quando transitou, às vezes transitou de empresa, transitou de área e transitou de localidade de trabalho, né? Conta pra gente como é que foi essa rotina quando você esteve no tempo da procura, a sua rotina, o jeito que você fazia, como é que você procurava, como é que você conversava, se você ficava esperando no telefone, se você mandava por e-mail, se você ia entregar, como é que é essa rotina até que você conseguiu as suas oportunidades e está trabalhando novamente? Então, eu me formei, fui para essa empresa em Minas, porque era uma oportunidade, eu sou de São Paulo, e eu não hesitei, peguei, fiz a mala e fui, porque assim, eu vi que era uma oportunidade importante, porque era uma super empresa, era um armazém de café, era um lugar que era uma empresa super conceituada, eu não podia perder, fiz as malas e fui. Então, aí fiquei lá um ano e falei, não é realmente esse mundo que eu gosto de conversar, o financeiro que está perto de pessoas. E a informática, o processamento de dados, era eu e o computador, e isso estava me deixando doido, eu não gostei disso. Então eu decidi sair, mesmo sabendo que era uma empresa promissora, que era um lugar que eu poderia crescer e podia estar até hoje lá. Mas eu preferi ser feliz, sabe? Aquela coisa de fazer o que você gosta. E eu lembro que quando eu fui pedir para sair, eu estava 1 ano na empresa, pouco, e o diretor falou, não faz isso. Você tem toda a carreira aqui, é a área, não sei o quê, mas eu falei, eu não sou feliz, não adianta, eu não vou, eu preciso seguir meu caminho, que era conversar, eu gosto de falar, dá para ver, né, que eu gosto de conversar, eu gosto de cobrar, eu gosto de ligar para as pessoas, eu sou assim. Então, e ele falou, você tem certeza? Tenho, eu preciso ir embora. E foi mais ou menos aí que eu fiz. Eu tinha 1 ano já de registro, então eu não estava com a minha carteira totalmente em branco depois de me formar. E o meu irmão abriu uma empresa no interior de São Paulo e me chamou para ir trabalhar e cuidar da área de finanças. Eu sabia na época que não era informática que eu queria, mas eu também não entendia muito o que eu queria. E meu irmão abriu essa empresa e me chamou para trabalhar para cuidar do administrativo financeiro. E eu peguei, fui de novo. Solteira, nova, recém-formada, não tinha muito... Falei, juntei minhas coisas e fui para o interior de São Paulo, que foi onde tudo aconteceu, onde eu descobri o que eu realmente gostava, que era a área de finanças, de cobrar e de estar perto, de organizar as coisas, planilhar. Sim. Aí aprendi, aí serviu, né, a aula de informática para fazer uma planilha no Excel, para fazer documentos, enfim, e foi aí que eu descobri. Então, assim, eu saí de um emprego, fui para um outro que era do meu irmão, então foi tranquila essa transição, até que o posto fechou, durou acho que 2 a 3 anos, não lembro muito bem, e aí eu me vi numa cidade que não era minha, mas era interior de São Paulo, desempregada, estava casada, então não dava para juntar minha mala e ir para qualquer lugar que me chamassem para trabalhar, e foi onde eu fui mandar meu primeiro currículo. Sim. Esse é o ponto alto da história. Aí, esse é o ponto alto da história. Como é que faz para estar num lugar novo, começar tudo de novo, fazer tudo de novo, porque não é mais o que era antes e você tem que fazer acontecer ali, onde você não conhece ninguém de novo e está começando quase que do zero. Como é que é isso aí? Foi exatamente isso. Então, assim, eu não podia juntar minha mala e ir embora, porque eu estava casada, então não era mais o que eu era antes. Só que eu tinha, e uma coisa que eu descobri, eu tinha know-how na área de posto de gasolina, porque eu tinha trabalhado 3 anos, vamos pôr 3, né? 3 anos dentro de um posto de gasolina cuidando do administrativo financeiro, então eu sabia toda a rotina. Então eu falei,
eu vou ter que procurar na área financeiro, mas se eu ligar para a área de posto de gasolina, porque é uma área onde eu estava, tem muito, eu posso ser, e foi o que aconteceu. Eu comecei a mandar currículos e pegar na internet, escritório, posto de gasolina, e fui mandando currículo, e-mail na época, né? E fui mandando meu currículo para e consegui um trabalho numa empresa que ele tinha uma rede de posto de gasolina e precisava de alguém para cuidar. E aí aconteceu, mas eu fiquei acho que o quê? Uns 4 meses desempregada, alguma coisa assim, não foi muito, mas eu foquei na área de financeiro e posto de gasolina. Foi o que eu fiz na época. Fiz algumas Entendi. entrevistas, mandei produto e acabei entrando nessa área. A pessoa tinha 4 postos de gasolina e eu cuidava do administrativo desses postos. Entendi. Então você veio juntando a experiência dessas indicações, você no meio do caminho fez uma virada, escolheu um tipo de carreira Sim. diferente, mas é importante dizer que apesar de ter escolhido um tipo de carreira diferente, todo o conhecimento que você trouxe da primeira área que você trabalhou agrega no que você está fazendo hoje, então conhecimento é algo que é cumulativo, pessoal. Pode continuar estudando que você só vai agregar ao seu conhecimento mais informações e isso que vai tornar você um profissional único, diferente de outros, porque você tem diferentes conhecimentos naquela área de atuação que você está, né? E aí você sofreu todos esses desafios de mudar de cidade, de começar tudo de novo, de começar do zero, começar a fazer networking de novo. Eu tô achando que você tá escolada, já sabe como faz networking em qualquer lugar que você estiver, né? Eu acho que conversar, que é o que eu gosto de fazer, faz toda a diferença. Eu acho que você tem que falar, e eu sou muito verdadeira. Às vezes falo até demais, sabe? Mas eu acho que é isso. Eu tenho amigos em vários lugares por conta disso, porque eu gosto de conversar, eu sou uma pessoa que cobro, mas sei rir também, sabe? Então eu acho que é mais ou menos por aí. Tá certo, Grazi. Perguntas, Pedro? Estamos quase encerrando o primeiro bloco aí. Não. Eu não tenho uma pergunta agora, não. Comentários que você queira fazer? O que te chamou a atenção aí? Olha, só o fato do networking mesmo. É que eu sou uma pessoa muito tímida, né? Eu não consigo ir para qualquer pessoa e conversar assim. Eu gosto de ficar na minha, né? Só que eu vejo como é importante, como é bom poder ir e conversar com as pessoas. Que isso até faz parte da sua carreira, né? Isso é bom para desenvolver a sua carreira Tá e certo. pegar e conseguir encontrar novas oportunidades. Tá certo, Pedro. Grazi, vou fazer um intermezzo aqui. A gente volta depois dessa pequena reintrodução aqui e a gente vai falar então de entrevista e falar de por que você foi a pessoa contratada quando você procurou as suas oportunidades, tá? Aí, Ok. 25 dias aí para mim, a gente já volta aí na nossa conversa. Entrevista gravada com Graziela de Assis. Ela está aqui conosco contando toda a sua história de carreira. Inclusive já falou bastante como é que é, inclusive, mudar de estado para as novas oportunidades, né? Estou com ela aqui. Muito obrigado você que está assistindo. Vamos continuar aqui, vamos focar agora nas experiências que a Graziela teve durante as entrevistas. Graziela, estou te trazendo de volta aqui para a telinha para poder começar aqui com pergunta trivial desse bloco. Você ficou nervosa quando te chamaram para a entrevista, das vezes que te chamaram? Olha, daquelas que eu enviei currículo e fui chamada, sim, né? Porque a pessoa não sabia quem que eu era, assim, mas agora das que eu fui indicada, não. Aí eu já fui mais tranquila, mas quando eu mandei um currículo e me chamaram, assim, mesmo falando muito que eu falo, que eu sou assim extrovertida, tal, eu fiquei um pouco nervosa por não saber a pergunta que vinha, né? E se eu ia saber responder, acho que é mais ou menos por aí. Muito bom, Grazi. Graziela, qual que é a diferença? Você falou assim, eu fiquei nervosa quando eu fui para uma que eu mandei o currículo e me chamaram, mas fiquei mais tranquila quando fui para algum lugar que me indicaram. Por que a diferença? Qual que é essa diferença? Você pode falar pra gente?
Eu acho que quando você é indicada é porque a pessoa já te conhece de alguma forma, né? Então ela sabe de onde que você veio, ela sabe por que você está ali, você foi, ela já pegou referências suas, então eu acho que você fica muito mais confortável numa entrevista, né? Quando você manda um currículo, a pessoa ela fica te perguntando para saber se aquele currículo é de verdade. Então eu sentia, tipo assim, a pessoa fica te perguntando, ela te testa, né? Já fui para entrevista que a pessoa te testava, ela fazia uma pergunta, daqui 2 minutos ela mudava o modelo da pergunta para ver se não te pegava em alguma mentira, para ver se você estava falando sério, se você não estava. Então você se sente testada, você fica meio que encurralada com medo de falar uma vírgula, aí você fica pensando, será que eu falei errado, será que eu falei certo? E quando a pessoa já sabe que o seu histórico é verdadeiro, então ela não fica te testando, ela quer mesmo saber o porquê que você quer estar naquela empresa. Então eu acho muito mais tranquilo. Tá certo, Grazi. Inicia aí, Pedro. Primeira pergunta do bloco. Ok. Grazi, como é que você se preparou para a entrevista? Geralmente eu sabia para onde eu estava mandando, né? Assim, eu buscava a empresa, lia do que era a área, porque eu sei que contas a pagar e receber é igual, né? Fluxo de caixa é o mesmo, independente se a pessoa vende eventos, vende jogador de futebol, vende linha telefônica, enfim, o contas a pagar e receber e o fluxo de caixa é o mesmo, né? Então eu procurava entender um pouco da empresa, conhecer. Não vou dizer para você que eu ficava horas lendo não, mas eu queria saber que tipo de empresa que era para poder também poder conversar, né? Se a pessoa me perguntasse alguma coisa da área dela, eu entenderia e saberia falar sobre o assunto. Tá certo, Grazi. E depois que você se prepara dessa forma, que você vai para a empresa, as suas entrevistas, quero crer que foram todas presenciais, né? Você não entrou nessa era aqui da... Sim, sim, Sim. sim. Então, ainda não deu tempo, você estava trabalhando, ainda bem que estamos trabalhando, né, Grazi? Ufa, nem me fale. Então, mas nas suas entrevistas presenciais tem um momento que é da gente chegar lá na empresa e se encaminhar, desde de entrar ali na portaria até chegar na hora que você vai ser entrevistado mesmo. Como é que você se porta nessa situação assim? Quando você está chegando, você vai conversar. A pergunta é bem básica, mas tem bastante gente que está aprendendo aqui. Conta pra gente como é que é o seu jeito. Na realidade, eu acho que tem uma grande diferença. Eu fiz poucas entrevistas em grandes empresas. Assim, eu estou dizendo não que o trabalho não seja grande, estou dizendo de multinacional ou de empresas com Sim. milhões de funcionários. Eu gosto e sempre fui direcionada para empresa familiar. Eu gosto de empresas que eu lido diretamente com o dono, assim. Então é uma coisa que é o meu ramo, que é o que eu gosto. Então eu procuro seguir e mandar currículo para essa área. Mas quando você está buscando emprego, às vezes você está sem nada, você manda currículo, uma lida sobre a empresa, pô, seria legal trabalhar aqui? Seria. E mando. E existe uma grande diferença quando você fala com o RH e quando você fala com o dono da empresa, com o diretor, né? Existe uma grande diferença nessa. Quando você está com o RH, é aquela que eu te falo que eles fazem teste. Né? Então aí eles ficam olhando se você está sentado, se você não está sentado, se você comporta, se vai com um brinquinho de pérola, se você. Eu acho isso, tá? Eu não leio, não sou conhecedora da área, mas era que eu sinto. Você é avaliado do jeito que você senta, do jeito que se você levanta para beber água, se você mexe a perna, se você está nervosa, eu imagino. Então você tenta se policiar e falar, ai meu Deus, não vai de roupa cavada, tem tudo que você lê que o RH tá te olhando. Certo. Né? Quando você vai em entrevista com o diretor, eu acho que é uma entrevista muito mais, o cara está preocupado, o que você conhece da empresa e o que você tem para oferecer. Saber se lá na sala de reunião eu levantei, se eu sentei, se eu fiquei batendo no pé de nervosa. Ele quer saber a sua real experiência e o que você pode oferecer para ele. Então, aí você vai falar de você, eu acho que é muito mais fácil. Entendi, Grazi. Não sei se eu respondi sua pergunta, Respondeu. porque eu fui falando. Respondeu. Aliás, respondeu e trouxe uma informação nova. Todas as pessoas que a gente entrevistou aqui para trás, quando a gente fez esse tipo de pergunta, na maioria das vezes eram pessoas que estavam em grandes empresas. Então, eles sempre contaram como é que é esse processo de chegar na empresa, passar pela portaria, falar oi e assim por diante, né? E você trouxe aqui uma perspectiva nova, né? Um tipo de empresa onde são menores, não porque são piores de trabalhar, mas é a sua escolha, né? A sua especialidade.
e isso funciona diferente. Então, essa foi uma experiência nova aqui que você compartilhou conosco. Respondeu sim, muito bem respondido. Eu acho que quando você está numa empresa, a gente está falando menor, não é de faturamento, Sim. Porque né, a gente está falando menor em quantidade de pessoas e que contrata serviços, mas é de prestação de serviço, que contrata serviço, mas o escritório é enxuto. Entendi. Né? Então você é muito mais fácil porque a pessoa está preocupada com o que você tem para fazer por ela. É isso. Tá certo. Você falou algo aqui que eu gostaria que você desse uma definição. Eu gosto de trabalhar em empresa familiar, essa é a minha especialidade. O que é uma empresa familiar? Tem muita gente aqui que não sabe. Empresa familiar, assim, nem sempre é de pai para filho, né? Mas é uma empresa, eu acho e considero uma empresa que, no meu caso, que sou gerente, eu lido diretamente com o diretor, dono, sócio, enfim. É uma empresa que é enxuta, ela tem o dono, né? É de vamos dizer, uma empresa limitada, que tem lá seus 2, 3 sócios e que você consegue lidar diretamente com eles. E os outros serviços são contratados. Né? O escritório é pequeno. Sim. Né? É aquela coisa que pode ser de pai para filho, que é por isso até que chama familiar, que geralmente é o pai que emprega os filhos em um ou outro, mas hoje em dia você tem uma empresa enxuta, considerada como empresa familiar. Tá certo. Bem explicado. Faça suas perguntas, Pedro. Eu sei que você tem uma lista aí. Sim. Gostaria de saber como é que... Se já teve perguntas que você já teve dificuldade em responder. Não, assim, eu sou uma pessoa que se eu não entendo, eu pergunto, né? Assim, você está querendo dizer com isso? Né? É muito mais a pergunta quando você vê que a pessoa está fazendo a mesma pergunta de forma diferente para te pegar, né? Porque eu presto muita atenção, assim, né? Mas quando não me lembro alguma coisa assim que possa ter me falado, nossa, isso me pegou, eu não saberia responder, sabe? De verdade, isso eu não me lembro. Eu tô curioso aqui, Grazi. Você já comentou 2 ou 3 vezes que em algum lugar te fizeram perguntas diferentes para poder conseguir a mesma informação, para poder de pegadinha aí para você. Pode dar um exemplo? Que perguntas foram essas? Como é que você se saiu desse exemplo? Você se lembra de alguma coisa? Pode contar para a gente com mais detalhes? Não, assim, exatamente da pergunta eu não me lembro, mas eu me lembro, assim, muitas vezes de ficar falando assim, aonde ele quer chegar, fazendo pergunta de novo. Por exemplo, você tem lá um currículo, né, quanto menos experiência você tem, menos coisas no currículo você tem, porque faz parte, né? Você vai construindo e aí a pessoa te pergunta alguma coisa sobre, tá, mas você fazia cobrança diretamente com o cliente? Estou dando um exemplo aqui. Sim, fazia cobrança com o cliente e tal. Aí depois, num certo momento, mas você tinha contato com clientes? Você falava com clientes direto? Qual que era a sua abordagem com cliente? Sim, conforme eu falei, eu fazia cobranças dos clientes. Então, assim, fica uma redundância de pergunta que ela te faz a mesma pergunta de uma forma diferente. Se você não está muito ligada na entrevista, que eu acho que também isso é um jeito para ver se você está acompanhando a entrevista, de você falar, sim, mas conforme conforme a gente falou anteriormente, eu lido diretamente com o cliente. Não, então tá. Assim, esse tipo de pergunta redundante. Só muda Entendi. A forma da pergunta, mas é a mesma pergunta. Eu não te lembro alguma, assim, mas eu lembro de quando eu fui para essas empresas de RH, que eu fiz entrevistas e tal, de perceber esse tipo de pergunta para testar se o meu currículo era verdadeiro, por exemplo. Entendi. Eu tenho uma pergunta aqui para você, Grazi. Você já falou para mim que quando você tem dúvida, você pergunta. E a gente já sabe que você é super comunicativo. Mas vou mais a fundo aqui nessa questão. Tem muita gente que, quando vai para a entrevista, pensa que ele tem que sentar lá, escutar o entrevistador perguntando e ele só vai responder. Tem que fazer pergunta durante a entrevista? E que perguntas você normalmente faz para as empresas que te entrevistaram? Faz ou fez, né? Eu sou muito, eu sou muito sincera. Eu vou te falar desse último, que eu estou há 7 anos, né? Foi uma indicação, porque eu trabalhava numa empresa de contabilidade, cuidava das grandes empresas, e essa que eu estou hoje era uma empresa que eu cuidava. Então, eles já me conheciam, porque eu cuidava da vida contábil dela. Então, quando eu fui para essa empresa, quem era a Grazi e que eu tinha esse conhecimento. Mas, mesmo assim, como eu disse, é muito mais tranquilo quando eles já te conhecem.
eu perguntei, por exemplo, assim, o que eles esperavam de mim naquela área, assim, porque o que eles estavam precisando? Porque como eu lidava com a pessoa que estava saindo para eu entrar, então eu conhecia ela, trabalhava com ela, então assim, é um histórico diferente, né? Não era uma empresa desconhecida. Então eu perguntei o que eles precisavam que fosse diferente do que eles tinham. Porque eu conhecia o trabalho da menina, eu sabia como ela fazia, Sim. né? Então eu perguntei onde eu poderia chegar, porque eu acho que você fica mais tranquilo, como eu disse, quando as pessoas te conhecem. Porque eu falava, olha, onde que eu posso chegar? Até onde eu vou? Porque assim, quando você está numa empresa familiar, você chega num lugar que depois de você é o dono. Então, tipo, você sabe que ali é seu teto. Você sabe. Sim. Então você entra como talvez auxiliar e vira gerente e acabou. Porque depois o diretor e a empresa. Então, assim, eu tenho esse conhecimento, eu sei disso, então eu sei que eu vou chegar até o gerente, porque depois de cima de mim é o dono, então, tipo, ou eu vou virar sócia, ou eu Pode vou ser, né? chegar de Quem sabe, gerente, né? então eu sabia que eu poderia chegar até ali ou não. Vou chegar, né? Porque eu tenho esse conhecimento que são um ou dois donos e que eu vou até ali, né? Não, tem intenção, essa é a intenção, é isso que você tem, tantos benefícios, eu sempre pergunto, se a pessoa já não me fala, eu pergunto, Sim. entendeu? Assim, então, uma das coisas que eu exigi, por exemplo, no emprego que eu entrei, foi plano de saúde. Eu falei, eu preciso do meu plano de saúde. Aí ele falou, eu não pago para ninguém, na época, né? Sim. Eu não tenho esse benefício aqui. Eu falei, mas então você me reembolsa? É primordial para mim ter plano de saúde. Aí tudo bem, então aí a gente entrou no nosso acordo tal, e hoje eu tenho só eu. Porque foi um acordo porque eu pedi na entrevista, né? Não pedi, mas foi um Você acordo que eu fiz que eu negociou. precisava. Você negociou a sua entrada. Sou de financeiro, né? Eu tenho que negociar. Mas esse é um ponto importante. As pessoas às vezes vão para a entrevista, vão para as empresas e elas só aceitam, só respondem, quando de fato você precisa escolher se você também quer estar lá e negociar o bom trabalho que você pode trazer para a empresa, né? Então, não que você vai exigir, porque não é questão de exigência, é de fato uma questão de entrar em acordo naquilo que satisfaz as duas partes desse contrato de trabalho, né? Muito, muito bem Eu acho colocado. é um acordo entre as partes, É. assim. Eu falo, e eu sempre falo nas entrevistas assim, eu preciso dormir tranquila para você dormir. Então, assim, eu preciso estar com minhas contas pagas para eu fazer você estar com as suas. Então, assim, não adianta eu vir trabalhar achando que isso não tá, porque eu vou continuar procurando trabalho, assim, eu vou continuar buscando outra coisa se aqui não for bom para mim. E não é eu não sou assim, eu não entro numa empresa para sair. Eu acho que existem acordos que se acabam, Sim. porque às vezes chega uma hora que a empresa não. É que nem aquele teto que eu te falei, aí chega uma hora que aquele teto fica pequeno, Sim. e aí você precisa de mais, precisa de começar de novo, novos desafios, tem uma hora que o ser humano precisa disso. Mas é um acordo entre as partes, então eu falo, meu, me faz dormir tranquila para que você durma tranquila, é mais ou menos por aí. Você viu, Pedro? Quem está procurando por oportunidade de carreira, ele às vezes seguem umas linhas diferentes, Pedro. Então, muitas das pessoas que nós entrevistamos trabalhavam em empresas muito grandes, Pedro. Então, você vê que ela tem uma ascensão de carreira dentro da empresa e tem espaço para poder ir crescendo, ou na hierarquia ou lateralmente para outras áreas da empresa, né? Quando alguém faz uma escolha assim, como está contando a Grazi, às vezes a mudança de nível está na mudança de emprego, né, Grazi? Porque às vezes você vai crescendo na empresa, mas a É empresa tem isso. um lugar onde é o máximo que você vai chegar. E aí, para você dar o próximo passo, talvez você tenha que procurar uma nova oportunidade no novo lugar, né, numa nova empresa, né? Então, depende de como você encaminha a sua carreira, Pedro. Às vezes você cresce dentro da própria empresa e às vezes você cresce quando você acumula experiência e vai para uma nova empresa que tem um outro porte, né? Grazi, eu estou vendo Uma aqui. área, isso Eu estou vendo aqui uma pessoa que faz bastante networking, isso é super importante. Uma pessoa que não se incomodou de mudar e mudar bastante, porque você mudou inclusive de localidade várias vezes para poder tratar disso. E que não se incomoda de seguir uma carreira onde talvez o crescimento seja em algum tempo
não toda hora, mas em algum tempo, mudar de empresa também para poder ver aí novos horizontes, né? Essa também é uma opção, gente, de escolha para sua carreira. Planejando dá tudo certo, né, Grazi? Ah, com certeza. E eu gosto de tratar com o dono. É uma coisa que eu gosto. Você acaba virando uma gerente executiva, secretária executiva. Eu gosto disso, porque eu estou lidando com pessoas, né? Sim. Então, e é uma escolha, exatamente é uma área que você descobre que gosta. E aí, se aquilo para, por exemplo, tem empresas que, meu currículo, eu tenho as últimas 3 empresas antes dessa, eu fiquei base de 2 anos e meio, 3, que foi a empresa vira rotina, então todo dia aquela mesma coisa, e aí para eu mudar, porque eu sabia que eu já era gerente, nos últimos 3 antes desse eu sempre eu cheguei no patamar gerente, e aí era rotina, e aí eu falava, não quero mais isso, aí eu mudava. Aí eu mudei de trabalho, então assim, muda o ar, eu continuo fazendo contas a pagar, contas a receber, só quero outros clientes, outro modelo, outro tipo de serviço. Nesse que eu tô hoje, a rotina quase não tem, assim, porque o tipo de trabalho que eu faço hoje é o mesmo há 7 anos, só que cada dia eu faço o cronograma do meu dia e ele nunca eu não consigo terminar, porque existem várias coisas e isso é o que me deixa viva no trabalho, sabe? Sim. Que parece que eu tô sempre num trabalho novo. Isso é bom. Então é isso que me faz estar há tanto tempo no mesmo. Então não é no mesmo, né? Porque mesmo estando no mesmo, você tem rotinas diferentes, experiências diferentes, né? É isso aí. Certo. Perguntas, Pedro? Segue sua lista aí também. Sim. Aí, queria perguntar, depois da entrevista, achou que você seria contratada? Olha, eu sou muito otimista, sempre fui. Eu acho que isso ajuda bastante, né? Assim, eu falo e também já falo, assim, eu sou muito falante e já peço de repente, porque estou ansiosa também. Então eu já fico assim, dá para tipo resolver isso logo, tal, porque, né? Assim, eu gosto de ficar esperando muito. Mas nas que eu fui indicada, eu tinha um pensamento bem positivo, muito mais de quando eu mandei currículo, né? Sim. Mas o medo sempre tem, né? É. Não tem muito como. Tá certo. Não tem muito. É rezar, acender vela e esperar. Quando você trata com a empresa do jeito que você se coloca, que é diretamente com os donos da empresa, com os diretores, fica fácil de questionar e perguntar, e aí, vai ter decisão? Como é que foi? Porque essas pessoas são as pessoas que decidem, né? Mas quando você vai num processo seletivo que a empresa é maior, aí não tem jeito. Aí você precisa correr o processo junto com eles, porque existe sim um tempo para as coisas e eles vão te dar a resposta em algum tempo. Tem que ter a paciência de seguir. Só que eu fiz pouquíssimos desse modelo, bem poucos na minha vida de entrevistas que eu fiquei rezando pro RH me devolver o e-mail. Já fiz, mas foram bem poucos. Tá certo. Mais perguntas, Pedro? Dá pra escutar, né? Sim. Eu queria saber como é que eles te informavam que você seria contratada. É só por e-mail? Como é que eles te informam? Olha, nessas empresas grandes que eu já fui, respondiam por e-mail, tipo, você não passou no processo de seleção, estamos com o seu currículo aqui para uma próxima oportunidade, e ponto. E outros nem responderam, então aí você segue, né, o básico, assim. E nesses que eu trato diretamente de indicações do meu network, eu geralmente já saía com a entrevista com uma resposta praticamente dada, assim. Às vezes o diretor falava assim, olha, nós vamos estudar aqui sua pretensão salarial. Eu falava, então, vamos já negociar, porque eu gosto de resolver. Eu falava, vamos negociar. Onde que tá pegando? É o salário? É os benefícios? E a gente já tentava acertar ali mesmo, porque assim, eles já me conheciam, eu estava ali por indicação, já tinha todo um histórico meu, então não tinha por que ele não dizer, não, eu vou conversar com outro sócio. Então, às vezes, né, não é só um, vou conversar com outro sócio, pode ser que, porque às vezes o outro sócio também tinha uma indicação. Né, então eles precisavam trabalhar isso, mas era uma coisa muito rápida, às vezes não tinha WhatsApp na época, né? Era uma coisa muito rápida, assim, não era demorado, mas geralmente por e-mail. Sim. Que há 7 anos atrás eu acho que era o mais usado, né?
Messenger, sei lá. Tinha o Mas eu Message. acho que era e-mail mesmo. O Message de entregar a idade. Eu sou do tempo do ICQ também, né? Nossa senhora, eu conheço. ICQ, Orkut, teve mais uns aí, né? Graças a gente está chegando aqui no finalmente, já contou bastante aí pra gente. Vou fazer as perguntas finais aqui para você. Pensando aí na sua carreira, a trajetória que você contou pra gente, quando você olha para trás assim, tem algo que você gostaria de ter tido de informação ou ter sabido lá atrás que você pensa assim, puxa vida, se eu tivesse sabido disso ia ser mais fácil, ou ia ser mais rápido, ou ia ter mais sucesso no que eu fiz? Tem algo que você gostaria de ter feito diferente? Olha, diferente não, mas uma coisa que eu aprendi quando eu vim para São Paulo, como eu falei, eu trabalhei em outras cidades, mas tudo interior. Então, quando eu vim para São Paulo atrás, trabalhei numa empresa por indicação da minha última empresa. E depois, quando eu saí dessa empresa, porque ela infelizmente fechou, aconteceu o seguinte, eu me vi com um currículo em São Paulo, com um network bom, porque minha família é daqui, eu sou daqui. E eu comecei a mandar currículo, mandava, e nada, não tinha uma resposta. Me cadastrei em todos os sites, nada, e o network, e nada. E eu não entendi o porquê que eu não recebia nada de retorno, nem tipo de uma entrevista de nada. E uma amiga, quer dizer, amiga de uma amiga minha falou, manda para essa menina que é uma empresa de RH. Manda o seu currículo para ela analisar, ela é minha super amiga, eu peço para ela dar uma olhada no seu currículo, porque eu comentei, falei, eu não sei porque não me chamam para nada. E eu tinha, por exemplo, sei lá, 15 anos de experiência de financeiro, de contas a pagar, receber, direto com o diretor, sabe, eu tinha 15 anos de currículo e eu não sabia por que ninguém me chamava. Gente, estou em São Paulo, o que está acontecendo, né? E aí minha amiga falou, manda o seu currículo para ela, que ela vai analisar, porque ela é minha amigona, e eu vou pedir para ela dar uma atenção especial no seu currículo. Foi o que eu fiz, mandei. Ela me ligou e falou, Grazi, se você não tiver em São Paulo, foi isso que eu escutei, em São Paulo, as grandes empresas, ela tem um programa que seleciona currículo. Então, nenhuma formação na área financeira. Você tem 15 anos, mas aqui funciona o seguinte, eles olham formação, depois que vão olhar quanto tempo de atuação na área. Você não tem nada de financeiro. O seu currículo vai passar direto. Você precisa de uma formação na área. Eu lembro que na época eu estava desempregada, eu não tinha formação, eu tinha 15 anos de financeiro, mas eu não tinha nada, porque eu era tecnólogo em processamento de dados, Sim. Era a minha formação. Eu falei, o que eu vou fazer? Falei, então, ela falou, Grazi, vai fazer uma pós, um cursinho de finanças, você precisa ter na sua formação a área, senão você não vai parar em nenhum lugar. Falei, tá, busquei, na época achei uma pós-graduação em Moema, na Ítalo, que era da minha área, era uma pós-graduação em finanças contábeis, que era o que eu fazia, então me encontrei com um preço que eu fui lá, chorei por bolsa, enfim, sou financeiro, fui lá e falei, eu preciso estudar aqui, e eu preciso, mas foi dito e feito. Eu não ia inventar meu currículo, não ia pôr coisa que eu não era, porque isso não é da minha índole, e foi eu colocar, comecei a fazer a pós, mas foi eu colocar no meu currículo pós-graduação na área financeiro-contábil, cursando, né, que na realidade eu comecei, era uma pós de 1 ano e meio, eu comecei a fazer entrevista, foi impressionante. No interior, as pessoas olham o que você sabe fazer. Sim. Em São Paulo, as pessoas olham a sua formação. Isso eu não estou dizendo hoje, estou dizendo isso há 10 anos atrás, tá? Porque depois eu entrei nas empresas por indicação, mas foi impressionante a diferença quando eu pus a minha formação, que eu estava mesmo cursando, mas constava na minha formação, financeiro. Começou a aparecer. Isso eu não sabia, eu fiquei sabendo depois, eu acho que às vezes muita gente não sabe, que procura numa área que não tem a formação porque se apaixonou, porque trabalha nela, mas para mim fez muita diferença. Começou a chover entrevistas, eu comecei a ir, mas apareceu depois uma indicação, mas eu fiz várias entrevistas na época por conta disso. Entendi. Boa dica aí para todo mundo, né? Aqui nos grandes centros a gente precisa ter a formação também junto com a área de experiência que você tem, né? Precisa casar essas duas coisas, né? Sim. De fato, concordo com você, sim. Quando eu comecei a fazer
algumas entradas aí na área de recursos humanos. A primeira coisa que eu tive que procurar foi, sim, algumas formações na área para que pudesse, de fato, ser reconhecido a experiência junto com o conhecimento que a gente tem. Verdade, concordo contigo. Grazi, isso aqui, já para o finalmente mesmo, pergunta final para você, para a gente poder encerrar. Se você tivesse encontrado um local para ter esse tipo de informação quando você estava começando lá atrás, assim como você acabou de fazer aqui na entrevista, como é que ia ser para você? Você acha que ia te ajudar? Para quem serve essas informações que a gente está fazendo aqui nesse canal? Por exemplo, essa informação que eu acabei de dar, né, de ter formação no currículo, se eu soubesse isso, eu poderia não ter perdido várias oportunidades de trabalho anteriormente. Né, poderia não ter ficado desempregada tanto tempo, algum nesses períodos que eu fiquei. Então, assim, você tem um lugar que você pode buscar, que assim, eu li muito para entrevista, você não pode ter roupa assim, você não pode ter. Então, assim, eu acho que toda ajuda é muito válida para quem está procurando um emprego, porque na realidade você está ansioso, você está muitas vezes desesperado para arrumar alguma coisa e acaba metendo os pés pelas mãos. E às vezes um detalhe faz toda a diferença para você ser recolocado, né? Tá certo. Para quem serve as informações desse canal? Agora que você já participou da entrevista e deu tudo que a sua experiência aí compartilhou conosco. Eu acho que serve para você pensar da área que você gosta, que você está atuando, que né, nem, você pode trocar sim, você pode ser feliz em outra área que não seja da sua formação, que qualquer detalhe faz toda a diferença para sua contratação e que network é a coisa mais importante que tem. Tá certo. Ser bem relacionado. Quero agradecer o seu tempo, Grazi. Muito obrigado mesmo por você ter compartilhado conosco todas essas informações. E eu tenho certeza que quem assistir essa entrevista vai aprender bastante, bastante mesmo. Pelo menos 2 ou 3 dicas aqui que você colocou, né? Que é networking, que é você ter formação na área que você está procurando, né, o seu emprego e quer escolher que tipo de empresa que você quer trabalhar, que casa com aquilo que te deixa feliz, né, no que você está fazendo, né? Então, foi super Exatamente. proveitoso. Vou pedir para você ficar aí nos bastidores, a gente vai finalizar aqui, eu falo um pouquinho com você depois que terminar e encerrar. Só peço a gentileza de você deixar no mudo e vou encerrar aqui com o Pedro. Em um minutinho a gente já conversa para poder finalizar. Tá, eu que agradeço, obrigada e boa sorte a todos que estão procurando um novo lugar por aí. Tá certo. Obrigado, Grazi. Tchau, tchau. Pedro, eu e você aqui na tela. Gostou da entrevista de hoje, Pedro? Eu gostei. Gostou? Foi bom. Algum comentário, algo diferente aí para você? Olha, bastante informação, bastante coisa para pensar. Ela falou, o que eu comentei mais cedo é uma delas, sobre a networking, né? E outra que eu achei bem legal é saber essa diferença entre São Paulo e outros lugares assim. Eu acho que é útil saber disso. Mas saber que alguns lugares querem um negócio desse jeito, que é o profissional desse jeito, outros querem assim. Eu achei bem legal toda a experiência. Muito bom, Pedro. Vou seguir aqui para o encerramento e a gente conversa aí nos bastidores também. Tá? Vamos lá. Vou colocar na tela aqui. Esse é o programa de entrevistas Eu Fui Contratado. A gente conversou agora há pouco com a Graziela Assis. Tivemos bastante informação. Se você não viu ainda, ou se você quer reprisar, volta aí. Está gravado, você pode ver quantas vezes for necessário. Estou convidando você também aí para você acessar meu Instagram, me segue lá. Lá também estou dando várias dicas aí, um pouquinho mais pontual do que fazer com o seu currículo, de como fazer para se preparar para a entrevista. Fique à vontade para me seguir lá. Mas não se esqueça, se inscreva aqui no canal, liga o sininho, não perca quando a gente estiver aqui online ou quando a gente estiver postando conteúdo gravado para você. Tá? Se você já foi contratado, também pode mandar uma mensagem para mim, quero te entrevistar. A gente pode compartilhar a sua experiência também com outras pessoas que estão nessa caminhada aí, planejando novas aventuras aí para a própria carreira, né? Muito obrigado, bom dia, boa noite, boa tarde, não sei que horário você vai assistir e ficamos por aqui com a entrevista de hoje.